Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Antes de iniciarmos essa nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever em nosso canal, a curtir e a compartilhar as nossas reflexões. E nós estamos nessa semana compartilhando as parábolas de Jesus. E a parábola que nós vamos compartilhar é a parábola do semeador. Para esta nossa reflexão, nós iniciaremos com uma pergunta: que tipo de solo é o nosso coração? Que tipo de solo tem sido o nosso coração? A Bíblia vai nos dizer, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 13, versículo 3, eis que o semeador saiu a semear. Jesus ele tem sua extrema e divina sabedoria. Ele ensinava através de parábolas para assim revelar verdades profundas e ocultas de forma acessível. Na parábola do semeador, Jesus ele ilustra a reação humana à palavra de Deus, comparando 4 tipos de solo ao coração das pessoas. Eu quero te fazer uma pergunta: como você tem reagido à semente que é a palavra de Deus quando te é oferecida? Eu quero te convidar a juntos refletir sobre cada solo e o que ele nos ensina sobre a nossa caminhada com Deus. Nesta mensagem temos os solos e os seus significados. É bom deixarmos claro que o solo ou a terra aqui citada sempre será o coração do ser humano e não tem nada a ver com algum lugar ou alguma igreja. E a semente, ela sempre será a palavra de Deus. Primeiro, o primeiro solo onde a semente que ela caiu é à beira do caminho. Enquanto a semente, o semeador ele semeava, o texto vai dizer, enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, verso 4. Esse solo, ele representa corações endurecidos, onde a semente, tipificando a palavra de Deus, não encontra espaço para penetrar. As distrações, as dúvidas e a falta de interesse espiritual permite que Satanás, tipificado pelas aves, roube a semente. Eu quero te convidar a não permitir, a estarmos atentos, não permitir que Satanás venha roubar nada que o Senhor tenha te entregado, principalmente a palavra dele. O que podemos extrair e aprender é que precisamos abrir os nossos corações para a palavra de Deus, rejeitando tudo o que bloqueia a nossa compreensão. A nossa Bíblia, ela vai nos ensinar. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o segundo tipo de solo onde a semente foi lançada é um tipo de solo rochoso. Diz o texto em Mateus capítulo 3, versos 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra era pouca, mas vindo o sol queimou-se e, porque não tinha raiz, secou-se. Para nós, esse tipo de solo, ele vai simbolizar aquelas pessoas que até recebem a palavra e com entusiasmo, mas não tendo profundidade espiritual. E quando enfrentam as tribulações, logo abandonam a fé. Eu quero te convidar também a estarmos atentos aos nossos irmãos que se sentirem fracos na fé, que nós possamos, aqueles que estão fortalecidos na fé, ajudar ao nosso irmão a não ser um solo rochoso. E com isso aprendemos que nós necessitamos aprofundar nossas raízes espirituais, agindo por meio da oração, da leitura bíblica e comunhão com a igreja. É por isso que há necessidade também da comunhão. O Salmo 133 vai dizer: ó quão bom e quão agradável que os irmãos estejam em comunhão. Amém? A Bíblia ela diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O terceiro solo onde a semente havia sido lançada foi um solo cheio de espinhos, diz o texto, em Mateus capítulo 13, verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram
e sufocaram. Tudo isso vai representar corações divididos, onde as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra semeada. A pessoa até tenta servir a Deus, mas é distraída por ambições mundanas. E com isso aprendemos que precisamos sim, nós necessitamos priorizar o reino de Deus acima de tudo, não permitindo que os cuidados desta vida roubem sua paz espiritual. A nossa Bíblia ela vai nos ensinar: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Evangelho de Jesus Cristo, que nos escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 3. A pergunta que eu faço aqui é: o que tem sido prioridade para nossas vidas? E o nosso quarto solo, temos a semente que foi lançada em solo fértil. Diz o texto dessa maneira: outra parte caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60, a outra 30 por 1. Evangelho de Jesus Cristo, que nos escreveu Mateus, capítulo 13, verso 8. O solo fértil, ele significa o coração receptível, onde a palavra ela é compreendida, guardada e vivida. Esse tipo de coração produz frutos abundantes para o reino de Deus. E com isso aprendemos e compartilhamos que nós devemos cultivar, sim, cultivar um coração humilde, coração em humildade, que ouve e obedece a palavra de Deus. A Bíblia ela vai nos dizer: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Que passemos a avaliar o nosso coração, que tipo de solo temos sido cada um de nós. Que passemos sim a trabalhar para sermos um solo fértil, com a prática da oração, com a leitura bíblica e que estejamos atentos ao que Deus está falando a cada um de nós e que não permitamos que as distrações, as dificuldades ou mesmo as ambições sufoquem a nossa fé. Que priorizemos a nossa comunhão com Deus. Amém? E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia da salvação. Abra o seu coração para a semente, para a palavra. Permita que ela produza frutos eternos em sua vida. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, verso 9, diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam. Eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a curtir e também a compartilhar essas mensagens para abençoar outras vidas. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.